Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estou experimentando aqui o segundo live, né, o segundo ao vivo aqui pela página do Facebook. Vocês vão desculpando aí, isso é tudo ainda completamente amador e feito por amigos que estão me ajudando. E assim que nós vamos devagarinho, bateu a porta ali, e assim que nós vamos indo devagarinho até chegar a hora realmente de profissionalizar, mas tudo na hora da lei correta. Eu vou fazer isso uma coisa regular, pelo menos uma vez por semana. Eu vou aproveitar essa ferramenta tecnológica para ouvir vocês, para tentar responder perguntas, e aquelas que eu não souber responder agora, eu anoto para responder em outra ocasião. Enfim, eu quero me apresentar. Sou Ciro Gomes, ex-governador do Ceará, ex-prefeito de Fortaleza, ex-ministro da Fazenda do presidente Itamar Franco, ex-ministro da Integração Nacional do presidente Lula, ex-deputado federal, ex-deputado estadual e já fui candidato a presidente da República 2 vezes. Hoje sou vice-presidente nacional do PDT e estou caminhando pelo Brasil, denunciando o golpe e propondo alternativas, caminhos concretos para superarmos essa gravíssima crise econômica, política, moral, institucional que estamos vivendo no nosso sofrido Brasil. Então, obrigado aí àqueles que se ligaram. Eu estou pronto, o Vicente vai me ajudar aqui do lado, vai ler as perguntas e eu vou tentar responder. Raquel Alves Lima pergunta sobre essas reformas que estão sendo feitas pelo atual governo e se é possível anular, caso um dia o senhor vire presidente ou o próximo presidente. Raquel, não é possível anular. Todas essas reformas, elas são feitas com, algumas delas, com status constitucional. Por exemplo, essa PEC 55, que tabelou e congelou pelos próximos 20 anos o gasto em saúde, educação e previdência, deixando livres os gastos exorbitantes, imoralíssimos, com a agiotagem oficial, com juros. Essa é uma emenda à Constituição. Só outra emenda à Constituição pode revogar, e é preciso lembrar que essa emenda só passa com 3/5 da Câmara e 3/5 do Senado. Como elas estão vindo para atender interesses dos barões, dos mais ricos, dos mais poderosos, dos interesses estrangeiros, nós vamos ter muita dificuldade. Por isso que a hora de lutar é agora, não é? Algumas coisas ainda dá tempo da gente reverter, e o que não é possível é a gente aceitar passivamente. Lutar dentro das linguagens da democracia, mas o povo precisa sair de casa e ir para a rua, escrever para o seu deputado, reclamar, esculhambar, porque se nós deixarmos, eles vão avançar muito fundo e o Brasil está experimentando retrocessos em matéria de cuidados com os direitos do trabalhador, com os pobres, com os usuários da saúde pública, da educação pública, com aqueles que precisamos da segurança pública funcionando. Basta ver o que está acontecendo no Rio de Janeiro, aconteceu recentemente no Espírito Santo, outro dia aconteceu em Fortaleza. Enfim, nós precisamos sair de casa, sair da nossa acomodação e lutar, protestar e não deixar que eles consumam essa obra antinacional, antipovo que eles estão fazendo. O Leandro pergunta o que é que o povo nesse momento deve fazer com relação a isso. Leandro, nós estamos vencendo devagarinho a parada, por exemplo, contra a reforma da Previdência. Não é que a Previdência não precise que a gente abra uma grande discussão. Nós precisamos discutir o futuro da Previdência Social, porque nós estamos envelhecendo por média. Hoje nós temos um mercado de trabalho que mudou muito, tem muito robô, muita máquina, muita automação. Portanto, é absolutamente legítimo que a gente abra uma grande e generosa discussão, sem qualquer tipo de preconceito, sobre o futuro da Previdência Social. Mas o que eles estão propondo é um avanço terrível sobre os mais pobres, os mais vulneráveis, os professores, os servidores públicos, as pessoas que não têm condição de vida para viver tantos anos. E isso tudo é uma imoralidade e é uma coisa que nós temos que lutar. E volto a lhe dizer, estamos vencendo. Como é que nós estamos vencendo? Manifestações de rua. Se você puder, cada vez, você que está nos ouvindo, cada vez que as centrais sindicais convocarem, que o Grêmio Estudantil convocar, compareça. Vá lá, nem que seja para observar a primeira vez, mas na medida em que a gente mostra grande volume de gente protestando na rua, os políticos começam a ter medo, porque a única coisa que amedronta político é perder o voto do cidadão. E isso também nos recomenda. Cada um de vocês tem um deputado. E, evidentemente, não só tem um deputado, como pode entrar na lista dos deputados do seu estado e mandar um e-mail para cada um protestando, dizendo que ele não merece mais o voto do povo se ele vota contra o povo e em favor do baronato. A Antônia, professora alfabetizadora de Jucás,
pergunta sobre seus planos, o que é que pode ser feito para melhorar a educação básica no Brasil. Antônio, nós no Ceará temos 77 das 100 melhores escolas apuradas no Brasil pelo IDEB. Isso não quer dizer que virou uma maravilha do dia para a noite, mas quer dizer que mesmo em ambiente de muita pobreza, como é o semiárido do Nordeste, de finanças públicas que não são ricas como os grandes estados brasileiros, é possível fazer isso. E como é que se conseguiu fazer isso? Mudando completamente a lógica de alocação dos recursos. Você não vai fazer uma melhor educação se você não vincular cada vez mais receita pública ao esforço educacional. Aqui no Ceará, por exemplo, o critério de distribuição da participação dos municípios no ICMS é maior para quem investe mais em educação e menor para quem não investe tanto em educação. A partir daí, a capacitação, o retreinamento continuado dos professores e professoras, dos dirigentes, né, e a partir do mérito na escolha dos dirigentes, na profissionalização e o fim da demagogia, né, na escolha dos mestres, e a avaliação dos alunos, não por amostragem, mas de 100% dos alunos, isso tudo vai preparando a mudança estrutural que o Brasil precisa fazer. E a União Federal precisa aumentar a disponibilidade e não fazer o oposto. Com essa PEC 55, que é a PEC da morte, nós agora, daqui até 20 anos, nós não temos mais direito não temos mais como aumentar fora da inflação o gasto com a educação. Por isso que a gente vai entendendo, cada dia que passa mais, o crime que o governo golpista está fazendo contra a sociedade brasileira. O Alexandre Barbosa pergunta sobre uma auditoria cidadã da dívida. Se é a favor. Já assumi esse compromisso público, embora com a responsabilidade que eu tenho, a maturidade que eu tenho, a experiência de ex-ministro da Fazenda, de ex-governador, a gente não pode brincar com esse tipo de assunto. A dívida é sagrada. Se nós devemos, temos que pagar. Agora, fazer uma auditoria, pôr luz, dar transparência, esclarecer para o conjunto da sociedade brasileira que dívida é essa, por que a gente gasta tantos trilhões pagando eternamente essa dívida e ela, em vez de diminuir, ela só aumenta, isso é um compromisso que eu já assumi e vou fazer se chegar à presidência da República. O Rafael de Goiânia pergunta sobre a questão da violência no Brasil, como resolver. A linda Goiânia, obrigado, Rafael. Eu ando perplexo com esse assunto, porque contra o homicídio, contra a corrupção, contra desvios de conduta na administração pública, o modo de fazer a segurança, a polícia, o policiamento, meio que nós já dominamos, e o que nós precisamos fazer aí é aumentar os efetivos, qualificar mais o equipamento humano, apostar mais em ciência e tecnologia a serviço da prevenção do crime. Mas um crime, esse nós temos tentado aqui no Ceará de todo jeito e não temos conseguido êxito. Nos homicídios a gente consegue derrubar 30%, 40%, temos experiências importantes já com bom êxito. Mas na questão do roubo, que é o assalto, do furto, que é essa coisa que assusta todo mundo e que pode ser a véspera de uma violência mais grave, é preciso de fato desenvolver muito mais estudos, muito mais experimentos, porque não temos conseguido êxito em passar para a sociedade uma prevenção eficaz. Claro que a ostensividade do aparelho policial, o que importa é aumentar efetivos, o que de novo nos joga na crise grave em que estão nos jogando os golpistas que tomaram o poder no Brasil, está proibido expandir o gasto com segurança pública fora da inflação também. Então veja, na prática nós temos as pistas das soluções, mas o Brasil está amarrando suas próprias mãos e pés nesses tormentos que são dramaticamente graves para a população brasileira. E não é por falta de dinheiro, é para deixar dinheiro sobrando o máximo possível para jogar no poço sem fundo da maior taxa de juros do mundo, sem qualquer tipo de explicação. Júnior Santos, que mora em Viena, está te mandando um abraço e perguntando sobre suas políticas, o que o senhor vê para políticas internacionais no Brasil. Quem é? Júnior Santos. Júnior, um abraço para você e para todos os irmãos e irmãs brasileiros nessa diáspora, pelo mundo afora. Eu convivo, agora mesmo tem um circuito de palestras no estrangeiro, vou a Lisboa, vou a Barcelona, vou a Paris e Londres, além da Filadélfia, toda a convite das comunidades brasileiras, especialmente dos estudantes, para refletir sobre o nosso país. E é pena, porque o melhor da nossa inteligência não está tendo oportunidade de pôr a sua inteligência, o seu talento, o seu amor na construção de um país maravilhoso que está no nosso sonho, no nosso coração. Mas há de chegar o dia em que toda a inteligência brasileira seja chamada de volta a vir pegar juntos aqui conosco na construção
de um país mais justo, menos desigual, menos ignorante, menos violento do que esse que nós temos que testemunhar ultimamente. Veja, eu tenho estudado com a melhor inteligência brasileira um projeto nacional de desenvolvimento. É uma coisa muito longa, muito extensa, mas nós temos aí muito tempo para discutir. Sendo ou não candidato, sendo ou não presidente, eu vou dedicar o resto da minha vida a refletir e ajudar pessoas a entenderem os problemas brasileiros. Você tem até a própria clareza dos objetivos estratégicos do Brasil hoje está ensombreada. Hoje, o crescimento econômico que gera emprego, que gera tributos para pagar melhor as coisas que o povo precisa, é um efeito colateral de uma engenhoca de economês que se montou numa madrugada, numa noite, no Palácio da Alvorada com Fernando Henrique Cardoso lá atrás e com Armínio Fraga, e que infelizmente o governo PT, do Lula e da Dilma mantiveram. Então o Brasil, se tem uma meta de inflação atirando com a maior taxa de juros do mundo, sobre uma miragem de inflação que é causada por preços administrados pelo governo, sobre os quais juros não tem efeito nenhum, ou por distorções do mercado de câmbio, que se transportam para o preço das coisas, sobre os quais também a taxa de juros não tem efeito nenhum, nós estamos proibidos de crescer. Não por acaso, em 1980, o Brasil representava 1% do comércio mundial e a China representava 1% do comércio mundial. A China com 900 milhões de habitantes e nós com 130 milhões de habitantes. Hoje, a China representa 12,5% do comércio mundial e o Brasil patina no mesmo 1% do comércio mundial. Evidentemente que a economia política brasileira está errada, mal concebida e muito porcamente administrada. E eu quero, se você puder, preste atenção nos documentos, veja o que eu ando escrevendo, veja o que eu ando falando, porque eu não vou cansar todos vocês, mas a ideia é discutir, como retomar o desenvolvimento do Brasil, como elevar a formação bruta de capital, que é a taxa de dinheiro disponível para investir, como coordenar estrategicamente o mundo universitário, o mundo acadêmico, com o mundo dos empreendedores nacionais brasileiros, com um Estado saneado, empoderado e socialmente controlado, e como fazer de fato com objetivos, com prazos, metas e qualificações na avaliação, um sólido investimento em gente, fundamentalmente em educação pública. Já falei aqui, 77 das 100 melhores escolas básicas do Brasil no IDEB estão no Ceará. O melhor IDEB do Brasil é Sobral, a minha cidade, e há uma experiência acontecendo que nos dá muita segurança de que é possível. Se num estado pobre, no meio do semiárido onde está a densidade demográfica de pobres no Brasil, é possível fazer diferente, não é problema propriamente de dinheiro a nossa questão. A Michele pergunta, como fazer tudo isso e governar com um Congresso tão cheio de corruptos? Excelente pergunta, Michele. Na verdade, o Congresso que está aí não pode ser espelho do Congresso que nós temos condição de construir e que já existiu. Não é? É claro que a corrupção é uma inerência da obra humana. A corrupção na política, ela está presente em todas as sociedades e no Brasil o problema é que, de um lado, a impunidade é o prêmio desta corrupção e quem sabe a Lava Jato poderia pôr um fim nisso. Eu ainda tenho esperança, apesar do exibicionismo, dos erros graves que estão semeando nulidades para os tribunais amanhã anular tudo. Eu ainda tenho esperança que a Lava Jato possa ser o anúncio histórico do fim da impunidade para os ladrões poderosos do país. Por outro lado, entretanto, a desqualificação, a alienação, a desinformação e o absoluto distanciamento depois das eleições entre os políticos e o povo nos permite acreditar que numa eleição presidencial que o povo queira realmente uma profunda mudança, ele não vai mandar um presidente da República para lá cheio de projetos, propostas e ideias e mandar para lá um Congresso que amarra as mãos e as pernas dele para não deixar trabalhar, porque a eleição é no mesmo dia. Então nós vamos ajudar o povo a entender que se há uma grave distorção na vida brasileira, essa distorção é produzida pelos políticos. E os políticos são todos eleitos por nós. Portanto, viva. E viva, por isso que eu sou tão lutador da democracia. Eu espero que numa eleição próxima a gente faça uma grande faxina, uma grande limpeza, não deixando voltar esse magote de picareta que assaltou a vida pública brasileira e que deu um golpe na nossa democracia tão jovem. Isso já funcionou em outros tempos, e a gente pode funcionar, mas em qualquer circunstância, se houver impasses, um presidente da República que não traia o povo, que não vá para lá fazer diferente do que prometeu na campanha, ele tem sempre a condição de, dado o impasse, denunciar para o povo, chamar o povo para mediar, através de plebiscitos e referendos, as questões. Não pode ser vulgarizado por qualquer assuntinho ou outro, porque a gente tem que saber que
que o presidente da República é um funcionário público, não é o dono da pátria, nem é o dono da verdade, e que o Congresso é o santuário da democracia. Está mal constituído hoje, mas está na nossa mão, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar e o povo brasileiro vai fazer a maior limpa, a maior renovação que uma sociedade já fez da sua representação política nas próximas eleições. Isto dito, os impasses devem ser reduzidos a essas grandes questões que não há uma verdade. São várias verdades e a gente tem que ver qual é aquela que é mais justa para as maiorias mais pobres do Brasil. Estou falando de sistema tributário, de reforma política e talvez uma questão de discussão do futuro da Previdência Social. Só isso. Isso quando houver impasse, porque os interesses são diferentes, o interesse do povo é diferente do interesse dos varões, o interesse do mais velho é diferente do interesse do mais jovem, e um presidente generoso colhe as opiniões de todos, media uma grande e generosa discussão e chama o povo para votar. Inclusive os políticos podem se proteger das pressões e contrapressões, fazendo com que o próprio povo vote diretamente. É assim nas democracias amadurecidas do mundo inteiro. Só aqui que a elite tem horror à ideia de que o povo é que deve votar diretamente suas principais questões e não seus representantes de costas voltadas para o povo. A Mari Fuxel pergunta, caso tenha uma eleição sua ou de alguém que represente esse grupo, se não teria a possibilidade de ter mais um golpe no Brasil? Eu acho que a presidenta Dilma errou muito na política por inexperiência. Eu tenho dito assim com uma certa valentia, mas é uma valentia muito experimentada, uma valentia muito modesta, digamos assim, que eu no lugar dela não teria deixado acontecer esse golpe. E a certa feita ela se aborreceu comigo, porque eu disse para ela, presidenta, sabe por que o elefante nos circos antigos levantava a patinha, né, fazia uma graça quando a menina de sainha instalava ali um chicote de araque, ele levanta a tromba e faz uma graça com a bola? E ela olhou para mim assim e disse, porque não conhece o poder que tem. Evidentemente o erro foi conciliar, na medida em que eles conciliaram, né, botaram o Michel Temer na linha de sucessão do país. O Lula cometeu esse erro indesculpável e eu protestei na época. Votei porque eu voto desse lado. Mas botei com o dedo no nariz, imaginando, e disse isso em várias entrevistas, tem aí no YouTube, se você tiver curiosidade, eu digo isso, quando acabou a eleição de 2014, que a Dilma, do jeito que tinha feito, conciliando com Michel Temer, se deixasse o Eduardo Cunha virar presidente da Câmara, ela dessa vez não inteirava o mandato. Eu disse isso na entrevista, ali em novembro de 2014, e lamentavelmente foi o que aconteceu. E não é porque eu sou profeta, né? É que a gente tem clarezas. E aí no Brasil a gente tem que trazer o povo na jogada, sempre. Por exemplo, eu fui ministro do Itamar. O Antônio Carlos Magalhães, na época, denunciou corrupção. O Itamar chamou ele no palácio e, quando ele chegou para falar, queria fazer de porta trancada. O Itamar mandou abrir a porta e entrar todos os jornalistas e disse, pois não, governador, diga onde é que tem corrupção no meu governo. Ou seja, o cara que não é corrupto, não tem nada que ficar conciliando com o corrupto. E se o corrupto chantagear, como foi feito pelo Michel Temer, corrupto, e pelo Eduardo Cunha, corrupto, e por essa quadrilha que deu o golpe, ela tinha que ter chamado o povo para ajudar a enfrentar essa gente. Jamais teria que ter botado lá gente deles para ser ministro da Fazenda, como ela colocou, fazer tudo o oposto do que prometeu na campanha. Aí ela perdeu o povo e não teve mais a quem recorrer, caiu. Comigo isso não acontecerá jamais. A Tami Vieira pergunta se acha que na próxima eleição vai ter uma renovação verdadeira do Congresso ou uma enxurrada de votos de protesto. Nós precisamos renovar. Acho que haverá. Acho que as energias que estão se acumulando são tão graves, a exasperação do povo é tão grave, que o mero voto em branco ou o voto nulo serão pedagogicamente explicados que não muda nada. Porque se a gente vota branco ou nulo, o voto da gente vai para a lata do lixo. As pessoas dizem, não, se todo mundo votar nulo tem outra eleição. Não tem, não. Se tiver um voto, acaba que teve um voto, que é o dele, vai para lá. Então é muito melhor a gente se dar o trabalho de votar. Agora a renovação que se está pedindo não é trocar Chico por Manuel, não é trocar Maria por Rita. A renovação que se pede no país é a renovação de ideias, é a renovação de práticas, é a renovação de compromissos, né? É dar passagem a um projeto novo, a novas premissas, a novas ideias, é abrir a cabeça, né, para dar oportunidade a jovens que, apesar de toda a nojeira, ainda estão se dispondo a entrar na política. E pesquisar de onde é que ele vem, pesquisar de onde é que ela vem, pesquisar se o que ele está dizendo corresponde ao que ele fez durante a vida. Esse negócio de discurso moralista, que todo mundo é ladrão, só o cara que é sério, desconfie.
Porque quem é sério não anda se exibindo de ser sério. Ser sério é só uma obrigação. Eu falo hoje em dia, porque estou me apresentando, eu tenho 37 anos de vida pública, portanto já não sou mais jovem, né? Não sou mais um novo, não sou mais uma novidade. Mas eu nunca respondi a um inquérito, tendo sido governador do 8º estado brasileiro, prefeito da 5ª cidade brasileira, administrei a economia do Brasil, fui ministro da Fazenda do presidente Itamar Franco, fui ministro da Integração Nacional, nunca respondi a um inquérito, nem sequer para ser absolvido. Agora eu vivo a dizer isso aí? Não, estou dizendo agora para me apresentar, porque a sensação que eles querem que o povo pense é que é todo mundo igual. Não é não. Agora cabe a nós separar o joio do trigo, a você e a cada modesto e simples cidadão brasileiro. Se a gente tiver essa percepção, a renovação vai ser linda. O Matheus Trindade pergunta como o senhor vê o crescimento do fascismo no mundo. É um perigo real? É sempre um perigo real. Esse momento de crise econômica, você tem a velha Europa, de novo, né, constrangida por essas forças. E ela tem uma influência na formação cultural do mundo, na nacionalidade do mundo, nas linhas políticas do mundo, que ainda é muito forte. Então repare o que está acontecendo. Desde 2008, a economia neoliberal colapsou. A crise econômica foi a pior, sob o ponto de vista de esterilização de riquezas, da história do capitalismo mundial. A pior tinha sido em 1929, agora a crise de 2008 esterilizou mais riquezas, inclusive proporcionalmente, do que qualquer outra crise. E eles estavam montados nessa perversão neoliberal e perderam mais ou menos os estados nacionais, seja pela amarra do euro, da comunidade europeia, seja porque a própria comunidade europeia foi dominada quase inteira pelo ideário neoliberal, eles perderam as ferramentas e os mecanismos de coordenação política da economia, revogando uma história de sucesso na humanidade que foi a welfare state, a fundação prática de um estado de bem-estar que faz com que a Europa ocidental seja a mancha de maior progresso humano, de maior desenvolvimento humano de todo o planeta Terra. É muito, muito grave isso, né? Abrir mão de uma experiência que produziu isso em nome do egoísmo financista, né? Do ultracapitalismo, do turbocapitalismo, que também se provou um mero produtor de inequidade, de injustiça, de desigualdade e de instabilidade. Resultado prático, estão sem crescer. E hoje a Espanha, só para dar um exemplo, entre os jovens de 18 a 25 anos, a Espanha tem 42% de desempregados. Olha aqui, 42% de jovens de 18 a 25 anos desempregados na Espanha. E todo o espectro ideológico partidário foi ao poder e traiu a concepção e praticamente replicou o mesmo ideário neoliberal. E o jovem, então, espanhol, está escabriado. Uma parte foi para as práticas do Black Bloc, né? Tocar fogo em carro, quebrar vitrine, como expressão de uma indignação contra uma sociedade que lhe fecha a porta na cara da primeira e mais grave das oportunidades, que é poder começar a vida e trabalhar e ganhar seu próprio dinheiro e pagar seu próprio destino, né? Ou para essas vocações totalitárias. Essa semente está aqui no Brasil também. Mas no Brasil nós temos, acredito, mais capacidade do que a Europa de digerir isso e transformar. Isso é uma metáfora meio escatológica, mas é isso que merece. Eu não vou falar, mas assim, digerir esse fenômeno e transformá-lo naquilo que merece. Um gueto, né, de desorientados, enfim. Mas precisamos lutar, precisamos enfrentar determinadas práticas, por exemplo, constrangimento físico, coação física, esses constrangimentos que esses grupelhos aí com financiamento internacional têm feito, isso tem que ser enfrentado, porque a semente do fascismo não pode ser com ela contemporizada. Nós precisamos denunciar e isolar essa gente aí. A Cleia Salles pergunta sobre o Pacto Federativo no Brasil. É preciso ser revisto? Profundamente. Você tem uma questão, a Constituição de 88 é muito generosa na afirmação dos caminhos corretos da vontade do país. E nós somos um país que tem uma vontade municipalista, uma vontade federativa, uma vontade plural, sob o ponto de vista das expressões de organização política, e a Constituição botou tudo isso na letra da lei. Só que ela é, nesse sentido, meio aritmeticamente impraticável. Nesse caso do Pacto Federativo, eu vou explicar claramente. Nós criamos uma Constituição que repartiu as tarefas, né, entre a União, os estados e os municípios, e repartiu os impostos entre a União, estados e municípios, de maneira que a maior parte do dinheiro, quando a Constituinte foi feita em 88, ficaria para os estados e municípios,
que administrariam as questões básicas da população, de educação, de saúde, de segurança pública, as 3 mais relevantes, mas também estradas e aeroportos regionais e portos regionais, etc, etc. Ficando a União com a Seguridade Social, que é uma grande despesa, e com a Polícia Federal, com as universidades federais e com a substantiva conta do SUS, além da Previdência Social. Pois bem, como a conta não fechou, o que é que eles começaram a fazer? Começaram a criar tributos sob a forma não mais de impostos, que são partilhados com estados e municípios, mas tributos sob a forma de contribuições. Então, PIS, COFINS, essas coisas todas foram, a própria CPMF, foram sendo criadas de maneira que concentraram-se todas essas receitas na mão da União. E isso fez com que a lógica da Constituinte fosse inversa. Hoje, a maior parte do dinheiro está com a União. Mas a gente não pode estalar o dedo e dizer vai ser diferente, porque isso seria mentir e nós não temos o direito de enganar a população. Por que que isto aconteceu? É porque a União, com esta política estúpida de juros, que eu vivo denunciando, as pessoas acham que é algum tipo de mania, mas não. A União explodiu a dívida pública. Hoje nós estamos com uma dívida pública de quase 4 trilhões, com T de tapioca. Nós vamos começar a ouvir falar em trilhão de reais. Quase trilhões de reais é o que esses irresponsáveis produziram de endividamento público por uma política monetária absolutamente ruinosa, em que o juro é determinado sem cabimento nenhum pelo Banco Central, apenas para transferir receita e renda de quem trabalha e produz para a especulação financeira. Por isso, para pagar essa montanha de juros, é que a carga tributária subiu muito, e subiu muito sem repartir com os estados e municípios. É preciso fazer uma coisa junto com a outra, trazer essa dívida para um patamar mais civilizado, de forma responsável, de forma coerente, porque essa dívida, parte importante dela, corresponde à poupança da sociedade. Então aqui não tem brincadeira, aqui não tem milagre, aqui você tem que baixar a taxa de juros de forma consistente, você tem que sanear as contas públicas e fazer com que essa dívida seja posta em prestações mais módicas, mais suaves, para que a gente possa ir libertando dinheiro desse serviço da dívida para fazer aí sim dar conteúdo prático, um salto na questão da qualificação dos serviços essenciais. Mais preocupação minha, educação, saúde e segurança. O Guilherme Ávila e muitos outros perguntam sobre a proposta de lista fechada e também perguntam sobre financiamento público de campanha. As coisas no Brasil estão tão de cabeça para baixo, Guilherme? Guilherme. Que você veja, em 1995, eu tinha largado a política, resolvi sair da política, muito decepcionado com o que estava acontecendo, com o Fernando Henrique fazendo tudo o oposto do que a gente tinha prometido e tal, eu tinha ajudado a fazer o Real junto com o Itamar Franco, e aí fui embora para os Estados Unidos, fui estudar na Universidade de Harvard, lá, como Visit Scholar, e lá eu escrevi um livro, junto com um professor de Harvard, chamado Mangabeira Unger. Nós escrevemos um livro criticando a perversão neoliberal, né? E para não nos bastarmos na crítica, nós estudamos muito alternativas práticas. Como é que a gente poderia ter uma economia política que, não sendo a perversão neoliberal, entendesse a necessidade, né, de competitividade, de produtividade, de eficiência, e qual desenho institucional, qual desenho político seria o mais próprio para alcançar esta outra alternativa de modelo de desenvolvimento e de ideologia, né, de economia política. Pois bem, está escrito lá com a minha pena, com a minha caneta, a defesa de um sistema eleitoral de lista fechada, com financiamento público de campanhas e introduzindo o recall. Ou seja, o que é o recall? É o direito, como um plebiscito e um referendo, de que uma fração da população possa cassar o mandato de um político pelo mero fato dele estar fazendo lá o oposto do que prometeu na véspera da eleição. Algumas democracias mais avançadas já têm isso. Pois bem, tecnicamente, eu acho que isso seria uma coisa importante para o Brasil. Porém, hoje, isso está sendo, a boa ideia, manipulada para fazer uma proteção aos membros da lista da Lava Jato, aos membros da lista da Odebrecht. Porque eles sabem, e isso vai explodir mais aquecidamente, com muito mais ruído ainda, eles sabem que o povo brasileiro não vai deixar que eles voltem para o Congresso. A renovação provável, em função disso, vai ser gigantesca. E aí o que eles estão querendo fazer? Estão querendo fazer um sistema de lista fechada, com financiamento público de campanha, para botar no topo da lista os mesmos bandidos
que hoje o povo quer escorraçar do Congresso. Portanto, eu hoje sou radicalmente contra esta mudança nesse momento. Aliás, é o seguinte, a Constituição brasileira diz que, sob estado de sítio, fica proibida qualquer reforma da Constituição. Como nós estamos sob um estado de golpe de Estado, eu acho que nós deveríamos, o povo brasileiro, dizer nenhuma reforma, apesar de necessárias, nenhuma reforma pode ser encaminhada enquanto não restaurarmos o primado da democracia, elegendo um novo Congresso, fora desse Congresso corrupto e golpista por maioria que está aí, e um novo presidente da República que não seja um golpista sem voto como esse que está aí. O Gil Castilho pergunta se o Brasil está preparado para o livre mercado, e o Emerson Damasceno pergunta sobre realinhamento com os BRICS. Olha, o livre mercado garante ao consumidor o direito de escolha e, portanto, a presunção de que ele vai ter acesso ao melhor produto ao menor preço possível. Portanto, há uma virtude no livre mercado. Isto, entretanto, tem que ser entendido de forma relativa, porque o mercado livre tende a se distorcer ele próprio, através da formação de oligopólios, de monopólios e tal. Deixa eu explicar. Vamos supor que na sua cidade tenha 50 postos de gasolina. O livre mercado é cada posto administrar com mais eficiência o seu fornecimento, seus custos de folha de pagamento e botar isso no preço do litro de gasolina na bomba. De maneira que o consumidor fique sabendo que o posto da esquina acolá vende 2 centavos, 3 centavos, 5 centavos, 10 centavos mais barato do que aquele acolá. Essa é a virtude do livre mercado. Mas o que pode acontecer? Os donos dos 30, 40, 50 postos da sua cidade podem fazer um jantar e se combinarem. E agora é o seguinte, botar todo mundo o preço mais ou menos igual e 20, 30, 50, 70 centavos acima do necessário para ganhar dinheiro. Na aparência é livre mercado, na prática é um oligopólio, é uma distorção. Portanto, o governo tem que estar sempre presente em parceria, ou regulando, ou intervindo mesmo no domínio econômico, de maneira a prevenir e a resolver as distorções que o mercado tende a produzir por egoísmo, né? O capitalismo é intrinsecamente egoísta, ele não tem preocupação, por exemplo, com a saúde da sua família e vende uma carne podre com ácido, né? Isso evidentemente a responsabilidade é pública. E internacionalmente, no comércio internacional, aí então nem se fala, não existe livre mercado. É uma apologia para romper barreiras nacionais e fazer com que os países de desenvolvimento retardatário como o nosso jamais se industrializem. Eu estou falando aqui para um microfone importado, para um telefone que, apesar de montado no Brasil, é 100% importado, 80% do valor do carro que a gente anda são importados, 80% da química fina dos nossos remédios são importados e, evidentemente, um país como o nosso não aguenta eternamente pagar importados deste valor com produtos de baixo valor agregado, como é a nossa tradição e que eles querem que a gente continue apenas produzindo, que é minério de ferro in natura, carne in natura, soja in natura, petróleo bruto, sem desenvolver a indústria. Por isso, essas distorções globais, essas mais do que tal, pedem uma intervenção de uma economia política com parceria com o setor público. E alinhamento com os BRICS? Os BRICS, vamos explicar para quem não se iniciou ainda, as letras são as iniciais do nome de 5 países do mundo importantíssimos que resolveram se reunir para tentar ajudar a construir uma coisa diferente para o planeta. Brasil é o B de BRICS, Rússia é o R de BRICS, Índia é o I, C é China e S é South Africa, né? África do Sul, o S é South Africa, que é o nome do país em inglês, que é como eles se chamam. Então esses 5 países se reuniram e pretendem criar uma dinâmica comercial, uma dinâmica jurídica, uma dinâmica política, uma dinâmica de financiamento, uma dinâmica de transferências tecnológicas entre si, diferentes da ordem internacional hoje dominada por uma única potência. Por isso esse golpe também foi feito. O Brasil participou, inclusive em Fortaleza, onde eu estou agora, da fundação, foi feita aqui, do Banco do BRICS. É a primeira agência multilateral, a primeira agência de financiamento mundial, diferente do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, que são completamente controlados pela ortodoxia norte-americana e pelos interesses da potência. Então, evidentemente, o petróleo brasileiro, por exemplo, tinha 30% reservado para exploração pela Petrobras, de maneira a deixar essa riqueza para os filhos e netos nossos, financiar a educação, os royalties, etc. Eles já revogaram, esses golpistas já revogaram, e estão entregando 100% do petróleo brasileiro aos estrangeiros.
De maneira que o BRICS é uma coisa que tem que ser retomada, porque o Brasil não vai brigar com os Estados Unidos. A nossa amizade é pan-americana, nossa posição no mundo é nas Américas, nossa tradição cultural é europeia. Portanto, não há nenhuma intenção brasileira, né, de romper com nada, mas apenas queremos participar de uma ordem internacional assentada na paz, na não violência, na não intervenção em assuntos domésticos dos outros países, na solução pacífica dos conflitos, né? Só para lhe dar um dado do que é que nós estamos falando. Hoje a humanidade tem a maior quantidade de seres humanos refugiados fora de seus países por violência da história. São 65 milhões de pessoas, senhoras e senhores idosos, crianças, mulheres, hospedados em barraca de lona, em pleno inverno europeu, com 8, 10, 6, 7 graus abaixo de zero, comendo em panelões, etc, etc, por conta da violência estúpida e o fascismo crescendo também, porque a mão de obra migrante se vende por qualquer preço, porque precisa sobreviver, precisa comer, e o emprego está rareando por essa estupidez que a humanidade vivenciou ao longo desses 30 anos de primado, de hegemonia esmagadora da perversão neoliberal. Portanto, construir uma ordem internacional multilateral, com esses princípios de não intervenção, de paz, de solução pacífica dos conflitos, né, e de reforçamento de outras institucionalidades para o desenvolvimento da humanidade, é um interesse estratégico de todo o planeta que o Brasil pode ajudar muito a fazer. O Paulo Afonso de Teresina pergunta sobre como elevar o percentual de saneamento básico no Brasil, que ainda é muito deficiente. Olha, falta projeto. Hoje tem mais dinheiro do que projeto para saneamento. E, evidentemente, falta também a eliminação de um entulho regulatório que impede que estados e municípios possam acessar mais fortemente esses recursos que há pela poupança compulsória. Por exemplo, o FGTS é um imenso estoque de dinheiro que está sendo aplicado, parte muito grande dele, em títulos públicos, nas agiotagens, na especulação financeira, quando podia estar gerando emprego e renda, né, na construção de uma rede de saneamento, de abastecimento d'água, que previne a doença, que é capaz de dar qualidade de vida às pessoas. Por que não estão fazendo? Boa parte dos municípios não tem expertise, nem dinheiro, nem recursos técnicos para fazer projeto. É preciso criar uma unidade de projeto na União Federal. Isso é uma coisa que o Ministério do Planejamento de um governo realmente comprometido com a realidade do Brasil tem que montar, acionar as universidades, estão também com grandes inteligências ociosas, e nós podemos acelerar, envolvendo as universidades, os centros de pesquisa e extensão das universidades, para fazer esses projetos. A Engenharia Nacional Brasileira tem capacidade extraordinária e está sendo destruída por esses escândalos que estão aí, e desmontar também as questões regulatórias. Por exemplo, a relação entre receita líquida dos municípios e dos estados e a capacidade de endividamento não pode ser a mesma para estados que estão absolutamente arrumados, organizados, como é o caso do Ceará, como é o caso hoje do Maranhão, ou mesmo do Piauí. O governador Wellington tem feito um trabalho absolutamente interessante no Piauí, e isso então impede que, estando o dinheiro disponível e você resolvendo o problema do crédito, a coisa seja feita. E essa é uma coisa que nós precisamos fazer rápido no país. A Camila Oliveira pergunta sobre democratização da mídia. O que é que o senhor pensa sobre isso? Camila, isso é um vespeiro, isso é um lugar onde a gente mexe e só perde. Um dos erros que o PT cometeu foi não fazer absolutamente nada, conciliou o que pôde conciliar, acreditou que tinha até cooptado grandes emissoras de rádio. Eu vi isso lá dentro e eu dizia para eles o tempo todo que não era assim. Mas você meter o bedelho do Estado nisso, você meter a coisa da regulação nisso, é uma coisa muito perigosa. O melhor caminho de democratização da mídia é o controle remoto, né? Controle remoto. Mas eu acho que a gente pode fazer mais. Eu acho que a gente pode, por exemplo, abrir no BNDES linhas de financiamento, até não creditício, venture capital, depois eu posso explicar o que é que significa, mas é capital associado, para financiar cooperativas de jornalistas e cooperativa de produtores e artistas culturais, produtores culturais e artistas, para pulverizar ao máximo, né, os meios de comunicação. De maneira que o controle remoto, casado com a possibilidade de outros centros de produção excelente, né, feitas diretamente por artistas, intelectuais, produtores culturais ou jornalistas brasileiros, pode ser aquele caminho que mais me parece democrático, porque chegar ao poder
e meter a mão para controlar de qualquer forma uma mídia que é oligopolizada, que é uma mídia de classe, que é uma mídia distorcida, mas a gente tem que supor que reclamar da imprensa, como dizia Churchill, é como um marinheiro ir para o mar e reclamar do mar. Nós precisamos conviver com isso por amor à democracia. Eles não têm nenhum, mas nós temos. Portanto, financiar alternativas de geração de informação, alternativas de geração de produtos culturais, é talvez o caminho mais poderoso de financiamento de mídia. E a verba publicitária. A verba publicitária tem que ser distribuída do governo, dos governos, tem que ser distribuída de forma, vamos dizer, a financiar não só o valor da audiência, mas o experimentalismo midiático, a experiência institucional, o pequeno veículo, o pequeno blog, as cooperativas, que é o que mais me apaixona, as cooperativas de jornalistas e de produtores e artistas. Muita gente perguntando sobre como conciliar desenvolvimento e meio ambiente. A Aniele Neves pergunta também sobre o Código Florestal, como é que a gente pode melhorar isso no Brasil. Veja, se há um país no mundo que tem a capacidade de buscar o ponto correto de equilíbrio entre a necessidade vital de crescermos, de gerar emprego, de gerar renda, para que nossa gente possa trabalhar, viver com o mínimo de dignidade, para que o Estado possa arrecadar o dinheiro minimamente necessário para educar com qualidade os nossos filhos, para garantir saúde, garantir decente, garantir segurança para que a gente não ande com medo na rua, é preciso que a economia cresça. Por definição, se a economia europeia cresce, se a economia norte-americana cresce, é imediata a consequência sobre o efeito estufa, por exemplo, sobre a depredação do restinho de meio ambiente que eles têm. Não resta mais praticamente nenhuma floresta temperada no mundo com relevância e tal. Não é o nosso caso. Definitivamente, se há um país no mundo que pode praticar determinados conceitos de desenvolvimento sustentável, este é o Brasil. Por quê? O maior estoque de terras agricultáveis do mundo. Um clima que é temperado, de culturas temperadas, ao mesmo tempo que é um clima de culturas tropicais e equatoriais no mesmo dia. Um país que tem a maior biodiversidade do planeta. Um país que tem o maior acervo de água potável do planeta. Um país que tem a maior província mineral e diversidade mineral do planeta. Enfim, um país que tem populações tradicionais ainda na idade da pedra lascada, como é os Yanomami, convivendo com um país de Campinas, né, onde há centros de sofisticação tecnológica de ponta. Nós temos a condição de fazer. E isso se faz com ferramentas que estão pacificadas tecnicamente. Por exemplo, desmatamento e produção. Zoneamento agroecológico. O que é o zoneamento agroecológico? Você pega o território do Pará, por exemplo, ele está praticamente a floresta amazônica toda detonada. Vai o gado na frente e vem, né, com desmatamento, e vem uma certa agricultura depois, e depois vem até o abandono de terras exauridas. Evidentemente, já trabalhei isso com o governador Jatene da outra vez, Janene, da outra vez que eu fui ministro da integração, para experimentar o zoneamento. E aí você tem 1000 alternativas que a gente tem que enfrentar com inteligência. Porque o Brasil, a discussão virou fragmentária. Então tem a turma que não pode deixar o país faltar energia, e esses são do mal. E tem a turma que é amiga dos peixes, das florestas, das populações tradicionais, e esses são do bem. Ora, a matriz energética brasileira é a mais limpa e mais barata do mundo, porque não basta ter energia limpa, tem que ser também acessível às populações que ganham pouco. Portanto, buscar a energia hidráulica é essa, limpa e barata. Se isso é fato, que é a mais limpa e barata do mundo, você tem que a hidráulica, a hidrologia do país, que foi posta aí por milhões de anos de acumulação geográfica pelo desenho de Deus, né, para os que creem como eu, né, você tem que a hidrologia é essa. E na hidrologia você tem que, embora as tecnologias tenham melhorado muito, você tem que ter um desnível, de maneira a gerar carga e nem é consultivo, você não consome água, a água apenas passa na turbina e gera energia. Pois bem, se isto tudo for verdade, tem que fazer Giral, tem que fazer Santo Antônio, tem que fazer a Belo Monte. E aí fica a turma do meio ambiente, corretamente, zangada, esculhambando, etc, etc. Nós precisamos trazer os ambientalistas e os desenvolvimentistas para uma mesa
botar a inteligência no lugar das paixões, desenhar o país que queremos, zonear agroeconômica e ecologicamente o território nacional brasileiro, definir a preservação, definir as utilizações e avançar. Avançar porque, volto a dizer, o único país do mundo que tem território ainda suficiente para acomodar esta aparente insolúvel contradição no mundo, e em qualquer circunstância nós temos que, que fazendo isso nós temos que ajudar a humanidade a desenvolver um outro modo de buscar sua felicidade. Este modo de consumo está matando o planeta. A ideia de que cada cidadão tem que ter um carro individual consumindo combustível fóssil, como os americanos passaram para o mundo e a China está imitando, isto realmente é infelicitante e está destruindo o planeta. Então, um trabalho de longo prazo é ensinar nossas crianças a não ir ao consumo achando que isso é felicitante. É ir ao consumo com parcimônia, e ao ir ao consumo com parcimônia, não fazer só uma pergunta como nós hoje fazemos: quanto custa? É preciso fazer 3 perguntas, ensinar as crianças a isso. Quanto custa, porque sempre será uma dificuldade. A quem aproveita economicamente o meu ato de consumo, para que a gente entenda a necessidade de comprar o produto, mesmo que mal ajambrado e um pouquinho mais caro, mas que gere emprego entre os nossos irmãos e não fora do país ou no mundo rico. E terceiro, se o meu ato de consumo é em si mesmo amistoso ao meio ambiente, na origem e no rejeito. Na hora que esse consumidor vier para a humanidade, aí essa equação de desenvolvimento sustentável, esta sim vai estar resolvida. Cláudio pergunta: o senhor acha que vai passar a reforma da Previdência ou cai? Eu estou animado de que não vai passar. Ela já não passou, né? Já tiraram os estados e municípios, hoje provavelmente nós ganhamos a batalha de tirar os professores e a polícia, e na medida que você tira, você não vai ficar justo que uma parte pequena, né, da sociedade brasileira vai amargar essa grosseira investida contra os direitos dos mais pobres. Mas é preciso lutar. É preciso que a gente escreva para os deputados, é preciso que a gente brigue na rua, que a gente compareça aos atos, porque eles só vão recuar, só estão recuando porque nós estamos fazendo o serviço de dizer em alto e claro som que eles não passarão. E para terminar, a última pergunta, Carolina Brasil pergunta: como podemos respirar e ter esperança nesse momento? Quer que volte a falar sobre isso, brasileiro? Olha, eu estou muito zangado com tudo que está acontecendo, muito mesmo. E eu não vou passar para vocês aquela conversa mole que vai dar tudo certo e tal. Não, a coisa não está dando certo. O Brasil está se haitizando, sob o pior sentido que essa palavra possa ter, com todo respeito aos irmãos do Haiti, mas é um estado de anarquia política, é um estado de decomposição geral das autoridades, é um estado de apodrecimento da representação política, e o que nos resta não de esperança, mas de não aceitar a mágoa, não aceitar a prostração, a depressão como consequência desse testemunho, é lutar. Eu estou me desdobrando, estou rouco, falo pelos cotovelos, às vezes sou mal interpretado, mas é preciso lutar. Se a gente luta, a gente tem chance de vitória. E vamos lutar, porque não se perde essa luta. Se não for para nós, e eu espero que ainda seja para nós, será para os nossos filhos. O que nós não podemos é ficar em casa apatetados, aceitando esses canalhas, né, destruir o nosso país. Quero agradecer a vocês. Não é esperança, mas é muita firmeza, muita confiança de que lutar vale a pena pelo nosso país e pelo nosso povo. Obrigado a todos aí. Vou fazer isso uma vez por semana. Desculpa o pessoal que reclamou, tem toda a razão. Eu não devo fazer esse live ou esse ao vivo na hora do expediente, mas é porque hoje eu vou fazer uma palestra lutando, né, numa cidade fora de Fortaleza. Eu tenho que ir de carro, então eu fiz mais cedo. Mas as outras eu vou fazer depois do expediente, quando o pessoal já tiver voltado para casa. Um abraço, obrigado a todos.